Fala pessoal, tudo bom? Sou o professor Luiz. Vamos dar continuidade no nosso curso de Introdução ao Direito do Trabalho. Na aula anterior, a gente continuou vendo ali as formas de prorrogação da jornada de trabalho, né? A gente viu já a compensação por banco de horas, né? A gente tratou também naquela prorrogação por força maior e vamos dar continuidade agora dessas formas de prorrogar essa jornada de trabalho. As horas extras para conclusão de serviços inadiáveis, que é muito parecido com o que a gente tratou agora daquela força maior. Mas aqui ele trata daquele serviço que é inadiável, que é necessário se concluir naquele dia, tá? Então, como os casos de força maior, no artigo 61 da CLT, existem lá os serviços inadiáveis, tá? Que são aqueles que devem ser concluídos na mesma jornada de trabalho. Não pode ficar para o dia seguinte, sem que acarrete prejuízos ao empregador. Mas não porque assim o pretenda o empresário, então não porque ele quer que termine aquele dia. Não, é necessário uma decorrência da sua própria natureza, tá? Que não permite que sejam abandonados inconclusos pelo só fato de haver terminado a jornada de trabalho. Vamos entender. Então, quais são esses exemplos dos serviços são inadiáveis? Ó? O trabalho com produtos perecíveis, por exemplo. Então, você não pode, deu as suas 8 horas, as 8 horas de trabalho do empregado, ele não pode largar o produto que é perecível e sair, por exemplo. Então, é necessário se concluir naquele momento, tá? Ele tem que guardar aqueles produtos num refrigerador, por exemplo. O transporte, a entrega de mercadorias. Então, você imagina como que uma pessoa que está fazendo uma entrega de mercadoria, por exemplo, um empregado fazendo entrega de mercadoria, deu o seu horário de trabalho, ele deixa lá o caminhão no meio do caminho e vai embora. Então não, ele precisa concluir esse trabalho, precisa concluir, chegar até a empresa, por exemplo, ou até aonde ele tem que entregar, né? Ou ainda também aquele serviço de transporte coletivo. Você imagina também o motorista de ônibus que chegou ao seu horário de trabalho, ó, já deu minhas 8 horas, agora eu deixo o ônibus aqui, quem quiser que dirija e vá até o seu ponto. Então não pode, né? A gente não pode se ver uma situação dessa, é necessário que seja concluído aquele trabalho naquele momento. Então, nesse tipo de situação, a empresa dispõe de regras flexíveis, né, para a imposição do cumprimento deste trabalho, tá? Não exigindo, por exemplo, uma prévia formação de acordo, né, entre empregado e empregador, acordo coletivo, individual, não há essa necessidade, tá? Ocorrida a situação excepcional, mas são situações excepcionais. O empregador ele tem o poder de exigir de seus empregados a realização de serviço suplementar. Então, ele pode exigir que esse motorista ele finalize ali a sua jornada de trabalho, né? Tenha aí uma extensão da sua jornada de trabalho. Ele pode exigir que o empregado ele finalize, termine de guardar aqueles alimentos que são perecíveis dentro dos refrigeradores. Então ele tem esse direito, porque a gente tem que pensar na natureza do trabalho, tá? Isso aqui você pode ter bem em mente a natureza do trabalho. Então tudo que é um trabalho que você perceba que não tem como largar na metade, né? Então, esse é o trabalho que permite esse tipo de prorrogação. A CLT dispõe que o trabalho não poderá exceder 12 horas, desde que a lei não fixe outro limite, tá? Que está lá no parágrafo 2º do artigo 61. As horas trabalhadas em decorrência de serviço inadiável serão remuneradas com adicional de, no mínimo, 25% da hora normal. Então, aquele empregado que ele complemente esse serviço, né, que faça esse serviço inadiável, ele tem um acréscimo de 25% da sua hora normal. Então ele tem esse direito também de receber um acréscimo por essas horas a mais, tá? Parágrafo 2º. Nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração na hora excedente não será inferior à hora normal. Nos demais casos de excesso previsto neste artigo, a remuneração será pelo menos 25% superior à da hora normal e o trabalho não poderá exceder 12 horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite. Então aqui ele deixa um espaço para que outra lei suplementar, alguma lei que seja específico para uma classe de trabalhador, ela possa entrar ali nesse limite, tá? Item 5, natureza do adicional de horas extras, tá? Então, aqui é o adicional de hora extra, que ele tem a natureza salarial. As horas extras habituais e o respectivo adicional integram o cálculo. Então, aquelas horas extras que são feitas habitualmente.
Então, se quase todo dia o empregado ele faça horas extras, elas se tornam umas horas habituais, tá? Então, ele vai entrar na remuneração das férias, isso está lá na súmula 151 do TST, do Tribunal Superior de Trabalho, diz o quê? Ó, remuneração das férias inclui a das horas extraordinárias habitualmente prestadas. Então, quando há uma remuneração de férias, é necessário fazer a contagem também daquelas horas extras que foram habitualmente feitas, tá? O repouso semanal remunerado também inclui nesse cálculo, está lá na súmula 172. Computam-se no cálculo do repouso remunerado as horas extras habitualmente prestadas. E também aviso prévio. O aviso prévio quando ele é indenizado, tá? Lá no artigo 487, parágrafo 5º da CLT. O valor das horas extras extraordinárias habituais integra o aviso prévio indenizável. Do recolhimento do FGTS também. Isso está lá na súmula 63 do TST. A contribuição para o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS, incide sobre a remuneração mensal devida ao empregado, inclusive as horas extras e adicionais eventuais. E também o recolhimento das contribuições previdenciárias. Então, tudo isso, quando há essa habitualidade nas suas horas extras, tem direito a computar aqui nesses cálculos, tá? O adicional de hora extra nada mais é do que aquela remuneração que é atribuída ao empregado pelo trabalho prestado após a sua jornada com o acréscimo previsto. Então, todos aqueles acréscimos que a gente já viu, 50%, 25%, então todo aquele acréscimo de horas, quando elas se tornam habituais, elas começam a integrar aqueles cálculos que a gente acabou de tratar. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui essa nossa matéria sobre essa jornada de trabalho, a prorrogação da jornada de trabalho, e eu fico aqui aguardando vocês para a nossa próxima aula. Até lá!